Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da Semana Santa. Evangelho, João 13, 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco ainda. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. O texto de hoje é um texto da Quinta-feira Santa, da noite da quinta-feira, da noite que antecede os acontecimentos marcantes da paixão e morte do Senhor. Então, como eu falei, essa Semana Santa vai nos preparando, vai nos ambientando nesse tríduo pascal, que começa na quinta-feira, perpassa a sexta e termina no sábado. É a grande missa que começa na quinta e termina no sábado à noite com a bênção final. Aqui, a situação que é o prólogo, a abertura daquilo que vamos viver na sexta-feira, na noite de quinta e emendando com sexta-feira, na sexta de madrugada, podemos dizer assim. Judas Iscariotes, que nunca acreditou no projeto de Jesus, porque o projeto de Judas era um projeto político também, tá? Assim como de Simão e provavelmente como de todos. Quando Judas começa a ver que Jesus não é o Messias esperado, o Messias político que iria libertar Israel do domínio romano e instaurar uma nova monarquia, ele começa a se decepcionar com Jesus. O diabo já começou a entrar no coração dele, colocando dúvidas. E aí ele começa, João mesmo fala, que ele era ladrão, que ele começa a pegar dinheiro da bolsa comum e tá. É um modo já de mostrar o caráter de Judas Iscariotes. Então Jesus já prepara os discípulos nesse momento para os acontecimentos. O que tens que fazer, vai e faz-o logo. Porque chegou o momento. Que nós temos observado nessa semana que os judeus queriam matar Jesus e que Jesus fazia o quê? Ele vivia nos arredores. Por quê? Porque não tinha chegado no momento dele, ele não podia morrer antes. Ele tinha que morrer na sexta-feira, no dia do sacrifício. Na sexta-feira, na preparação para o sábado, para a Páscoa. Então, ele não podia morrer antes. Por isso que ele se ocultou. Ele se escondeu não porque tinha medo,
mas porque não era o dia, não era o momento que ele tinha que morrer, né? E aí ele faz esse discurso bonito, né? Agora vai ser glorificado o Filho do Homem, Deus vai ser glorificado nele. Por quê? Porque ele vai cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Ele vai morrer na cruz para libertar a humanidade do pecado, para redimir a humanidade, para ser o Goel da humanidade, né? E é interessante a cumplicidade de Simão Pedro e do discípulo amado. Aqui, Pedro faz sinal para ele para descobrir quem é, e provavelmente, pela tradição, entrou João, que era um garoto de 17 anos, né, para ter essa intimidade de estar reclinado no ombro do Senhor e depois no peito do Senhor. Era um garoto, né? E todos nós mais experientes sempre temos essa questão de paternidade com os garotos, né? Essa relação de paternidade, né? E é interessante que, eu digo a cumplicidade por causa desse texto, depois outro texto, em que Maria Madalena anuncia que Jesus está ressuscitado, Simão Pedro sai correndo e o garoto também. E o garoto chega na frente de Pedro e olha o respeito, ele não entra no sepulcro. Ele espera Pedro chegar e entrar primeiro. Aí depois ele entra, né? Então a cumplicidade entre o discípulo amado, que a tradição comumente colocou como João, o garoto de 17 anos, era o mais novo, era o Benjamim do grupo, né? Era o bebezão do grupo, e Simão, que já era um homem praticamente idoso, né? Devia ter seus 50 e pouco, quase 60 anos. Então a disparidade, né? E é interessante a cumplicidade dos dois. E aqui Simão, né, encontra um choque de realidade. Senhor, daria minha vida por ti. Darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, tu já terás me negado. Antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. É interessante isso, né? Isso marca Simão. Tanto que quando o evento ocorre, isso cria uma amargura em Simão tão profunda que vai levar ele depois, né, no texto que é o apêndice de João, a declarar 3 vezes que ele ama o Senhor, né? E muitos associam a este momento da negação de Jesus, né? Portanto, queridos irmãos e irmãs, preparamos o nosso coração aí com muita fé para esse momento tão importante, né? Os textos dessa semana, o texto de amanhã e depois vai entrar já no texto da quinta-feira, nos preparam justamente para isso. Um evento marcante da paixão, morte e ressurreição do Senhor, dando a vida pela libertação da humanidade. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!